Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui a postos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Nossa leitura inicial do livro Pão Nosso, capítulo 66, Boa Vontade. Vede prudentemente como andais, Paulo. Boa vontade descobre o trabalho. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. E o espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia, e a renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, nesse momento, né, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, entrar em conexão com os mentores espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, com os nossos mentores individuais, com todos os mentores que, porventura, possam estar vinculados a esse trabalho. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, possa nos envolver a todos, que Paulo de Tarso, os mentores possam nos intuir para que possamos realizar um trabalho de acordo com os ensinamentos do Evangelho, com toda boa vontade, com muito carinho, com muito amor, para que possamos a cada dia, Senhor, termos um pouco mais de fé, de coragem para colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Que Jesus nos envolva em seu abraço fraterno, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, hoje, né, a gente está finalizando a passagem em que Jesus conta, né, e logo depois ele comenta a parábola do semeador, que é dentro do capítulo 13, né, do Evangelho de Mateus. O Luiz até na live ele fala que terminou o capítulo 13, mas o capítulo 13 ainda tem 58 versículos. Nós estamos no 13, 23, né? No capítulo 13, versículo 23. Então, hoje a gente vai estudar esse último versículo dessa passagem. E essa parábola, ele fala, né, que essa parábola do semeador é muito oportuna para a nossa atualidade, né, para o que a gente está vivendo, pelos desafios que a gente está passando. Porque a gente está passando por esse processo de aferição de valores, né, com a pandemia, com tantas coisas que vem acontecendo no mundo, né, tudo que a gente está vivendo de forma coletiva é para testar, para provar, para espiar, para verificar as nossas qualidades, nossas virtudes, né? Que a gente até às vezes exalta, às vezes até cultua, né? Mas que na realidade não vivencia. Então, o que ele fala, né? É hora de saber a que tipo de solo que eu tenho sido para a semeadura do Cristo, que o Cristo semeia desde sempre. Mas nós, né? Se nós somos um solo raso, se somos um espinheiro, se somos um solo compacto, né, que não permite que a semente penetre, ou se somos o bom solo, né? E a gente precisa descobrir. Eu achei interessante que ele fala, nós temos que descobrir, porque Jesus já sabe. Ele sabe, né, o mato que ele vem, ele ainda fala, né? A gente, às vezes, né, desconfia, mas não tem certeza. Então, esse autoconhecimento que a gente tem que ter, e a gente fica, eu vejo que a gente fica assim, né, olhando que tipo de solo o outro é, mas que tipo de solo nós somos, que é o que a gente tem que olhar, né? É mais complicado. E aí ele conta, né, que aí vem uma pandemia, uma crise econômica, um problema familiar, né? Um filho com o pai, as coisas, né? Os problemas do dia a dia, né? Para que a gente faça o quê? Caia em si e perceba, né? Que, que a gente que tem espinho, né? Que a gente tem que rasgar, que a gente fala, né? Gato do arado, tem que tirar as pedras, tem que tirar os espinhos, para que a gente prepare, né? Para que o solo fique pronto para ser semeado, né? A terra tem que ser revolvida, né? Não tem como mexer, né? E essa Tudo isso. parábola trata justamente isso, desse nosso processo coletivo e individual de educação, né? Porque
A gente tem, né, no estudo que nós estamos falando muito isso, a prática individual e a prática coletiva. A prática individual, ela sustenta a prática coletiva. Mas dependendo de como a coisa acontece, você acaba ali criando mecanismo de defesa e se cria assim, uma exigência às vezes, e aí a prática coletiva, né, esse processo coletivo passa a ser aquilo que deve ser, e não o que é de fato, porque a gente às vezes nem sempre você dá conta. Então você fica indo para uma casa espírita ou para um templo religioso, porque lá você pode ser aquilo que você deveria ser, mas que você, na realidade, tem que ser, não, você precisa ser, mas que você ainda não dá conta. Então, tem que ter essa paciência, né? Essa compreensão que a gente ainda é humano, né? Nós somos humanos e ainda temos muitas falhas, né? E aí ele fala, por que sofremos e passamos por dificuldade? Porque a gente precisa estudar, porque a gente tem que estudar através do livro, ou ir nas reuniões, né? Porque nós somos mal educados, né? Nós precisamos ainda nos educar e termos paciência uns com os outros, né? Ele fala, mal educado é aquele que o processo educacional foi mal feito, que alguma coisa deu errado, né? Aí tem aquele que responde mal, que é grosseiro, que fala alto, que fala demais, que faz fofoca, comenta a vida do outro, né? Tem o que é vaidoso, né? Tem aquele que gosta de uma roupa boa, tem uma casa, um carro para ostentar, né? Que é o consumismo, né? Todas essas questões que a gente está vendo ainda, né? E E até a sinceridade demais, né? Que às vezes você fala assim, mas eu sou sincero, mas mas não a precisa ser medida grosseiro, da né? sua sinceridade chega a ser grosseiro com o outro, né? Isso é muito, a gente faz muito isso. Você se coloca numa posição evolutiva que você ainda não tem, e aí acha que tem o direito de ficar cobrando o outro, né? E aí ele fala, e tanto o excesso também, né? Tem aquele que excede, né? Que é sincero demais, mas também tem as pessoas que ele fala, né? Que se esconde e usa uma máscara o tempo todo, né? Parece que é bonzinho, parece que é quietinho, né? Por isso que a gente tem que se reeducar para poder viver as situações, né? Dentro de uma convivência para que a gente possa ir aprendendo um com o outro a ter nesse processo educativo a gente ir melhorando uns aos outros, né? E é com esse objetivo que Jesus vai contar essa parábola, dizendo que esse processo vai acontecer dentro de duas perspectivas, né? Que vai se dar pela palavra escrita ou a palavra falada, e que a semeadura vem, às vezes, através da dor. Mas que a escolha é sua, se vem pela dor ou se vem pelo conhecimento. Não que a pessoa que não que aprendeu pelo livro não vai sofrer, né? Não é, mas aí já não é expiação, é prova, né? Diferente. Aí ela vai sofrer para quê? Para testemunhar aquilo que ela, né, Já conquistou. que ela já conquistou, né? Então, o versículo de hoje, né, Mateus capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte: o semeado sobre a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz 100, um 100, outro 60, outro 30. Aí, quando a gente leu a parábola, quando nós lemos, nós estudamos a parábola em si, nós já estudamos, né, a questão do 100, do 60 e do 30. Então, hoje a gente vai passar por um outro viés, a gente vai estudar o que seria essa boa terra, né? Que boa terra é essa? Porque o trabalho do semeador, ele frutifica quando a semente vai cair aonde? Numa boa terra. E o que é essa boa terra? E mais do que isso, será que eu sou uma boa terra? Essa é essa pergunta que tem que fazer, né? Que aí ele vai explicar, né? Calimeira, Calen ou Calos, né? Aquilo que é bom, né? E tudo que é excelente. Quer dizer, uma boa terra, né? Então, uma terra que cumpre a sua função dentro da comunidade. O que é uma boa terra? Uma terra que acolhe a semente
e que a semente vai frutificar por conta, e essa semente é o quê? É o Evangelho. Mas se ele É não, sempre bom, né? que é sempre bom, aí é uma semente boa. A semente é boa, não é uma Essa semente ruim. saber. Então não dá para você desculpar, botar desculpa na semente. Né? A não frutificou porque ela era uma semente fraca. Não, a semente era boa. O solo é que, né, pode ser que não frutifique. Aí ele vai Não foi falar que arado o suficiente, às vezes. Né? ele fala, né, que aí ele vai transformar isso, né, a boa terra em boa vontade, né? Que é alguma coisa que o Emmanuel trabalhou muito no livro Pensamento e Vida, que é um livro fantástico, né? A gente sempre acha coisas boas ali. Até hoje eu peguei um texto dele. Quase eu peguei o livro dessa parte do Emmanuel para poder fazer a leitura inicial. Então, todos nós temos, né? A grande semente da mente é a vontade. É aquilo que você, a boa terra é a boa vontade. Ela que governa, né? É ela que governa, mas só que tem a vontade educada e a vontade deseducada. Né? Que você pode, o que você pode fazer? Porque Você pode ter a sua vontade humana, né? Ou a vontade que se conecta com o querer de Deus. Né? e essa boa vontade é justamente, né, quando a gente consegue alinhar a nossa vontade ao querer de Deus. Né? Achei isso tão bonito. Né? E às vezes a gente alega que tem vontade, mas é a vontade da criança imatura, que ainda quer ver os seus caprichos satisfeitos, né? E aí a gente esquece que a gente precisa, nesse processo educativo, a gente precisa alinhar a nossa vontade de Deus, porque nós somos espíritos, e a gente vive muito uma vida, né, da matéria. Quando a gente vive a questão só material, a nossa vontade fica pequena, é da criança mesmo, que só quer guloseima. Que a gente tem a ideia, né, errada que a gente está aqui só para usufruir, né? Porque Aproveitar, a gente não entende ainda que são as dificuldades e tudo que vão fazer a gente crescer. tem um texto que o pessoal estudou esses dias que diz assim, que todo desejo é uma falta. Tudo que você deseja é porque está faltando alguma coisa. E o gozo é quando você conseguiu, né, vamos dizer, cumprir esse desejo. Mas só que a gente tem um gozo que parece que vai ter que gozar até morrer. E aí, sabe, fica essa coisa difícil, né? Então, a gente tem um desejo, assim, de coisas que às vezes não seriam tão, a gente tem essa ideia de desejos que não seriam tão bons para nós, é quando você chega lá no final, aquilo não se satisfez, né? Porque a gente tem uma ideia errada de satisfação, né? De satisfação, de felicidade. E aí o mundo vai te mostrando outros caminhos, e dentro desses caminhos, você vai sendo levado pela questão da multidão. O que a multidão deseja, aí você começa a desejar tudo que a multidão deseja. E vai se afastando, né? Aí ele fala, né, quem vai à casa espírita para assistir uma palestra de má vontade, né, mais centrado aqui no seu querer, não vai adiantar nada. Mas se ele vai assim, e silencia os seus desejos, né, deixa prevalecer a vontade de Deus, aí é um solo bom. Que se você vai procurando, é o que a gente fala, né? Por que você vai na casa espírita? Para buscar o quê? Buscar uma segurança? De quê? O que você leva para a casa espírita? Outro dia ainda assisti uma palestra que ainda fala assim, você busca ou você é capaz de oferecer alguma coisa lá, né? É o que eu acho importante que a pandemia fez isso, a gente parar e refletir nisso, né?
Porque em Não é qualquer a lugar, em presença qualquer física relação, de o que você vai lá para oferecer. é uma troca, né? Você, é lógico que você vai buscar, mas você também tem que levar. E aí isso é uma troca, aí que a coisa acontece, né? Que evolui, que as coisas realmente têm acontecimento, né? Ele dá o exemplo, né? Você tem um colega no trabalho, né? Que até você é amigo dele, tudo, né? E aí um dia você briga com ele, aí o que você tem vontade? Você tem vontade de quê? De prejudicar, né? De ter má vontade com ele, de fazer alguma coisa até séria. Mas se você tem uma boa vontade, né? Quando você vai assistir uma palestra e lembra desse amigo sobre, né? Aí você lembra, aí você fala que fale de perdão, mas você vai, não, vou lá procurar meu amigo, tal. Mas se você tem má vontade, aquilo nem adianta, né? Se Você você vai tem ficar má vontade, refratário àquilo que você ouve, né? e vai continuar, né? E aí surgem os processos dolorosos, porque quando a gente acolhe a palavra, o ensinamento que a gente ouve, então o processo evolutivo se dá dentro de uma perspectiva mais suave. Agora, se eu fico refratário a tudo isso, né, eu escuto a palestra, né, mas lá no íntimo eu não estou querendo absorver aquilo que eu estou escutando em termos de aprendizado, porque Deus vai ajudando o homem através do homem, né? A lei de cooperação que rege. Então, em tudo, em qualquer circunstância, a circunstância tem algo para te oferecer, para que você possa assimilar, né? Só que a gente tem essa dificuldade de ter essa percepção e prefere ficar alimentando a criança espiritual, que a gente ainda é. Quando a gente faz esse processo realmente de nos munir de boa vontade, a coisa vai fluir. Num livro num desses livros, né, da Fonte Viva, quando tem uma lição que o benfeitor Emmanuel fala, que tendes, que é aquela passagem dos pães e dos peixes, né? Então, o Jesus pergunta para eles primeiro, né, o que eles têm? Quer dizer, o mínimo nosso, que seja uma parcela diminuta, a gente tem que ter para fazer com que o amparo venha. Porque o amparo não vai penetrar onde que não existe a mínima possibilidade de você mudar de atitude. É a mesma coisa que a gente vê nos romances assim, do André Luiz, quando ele visita um umbral, né? E ele vê aqueles espíritos em sofrimento, aí fala, mas por que Deus não vem, não recolhe todo mundo, Todo né? mundo, né? Porque o mínimo você tem que ter. E a gente tem que estar aberto, né, para receber todos esses ensinamentos que chegam até nós, porque o tempo todo a própria natureza é uma lição constante, os nossos relacionamentos são lições, mas nós estamos interessados em aprender as lições que vêm daí, né? Ou a gente está só com má vontade, né? Então, O estudo da evangelização que eu fiz esse mês com os meninos foi o capítulo 6 na evangelização, né? Capítulo 6 do Jesus no Lar, que é justamente isso, chama Instrumentos de Perfeição. E aí, na reunião, né, aquela reunião do lar, né, de Jesus após, depois que Jesus leu as Escrituras, o Pedro está muito bravo, porque encontrou com o tio e com o primo, e aí o primo, eles acusaram ele de vagabundo, que ele estava depredando o patrimônio, não sei o quê, só que é preguiçoso. Aí Jesus perguntou, e você, o que você fez, Pedro? Aí ele fala, eu botei eles no lugar deles mesmo, eu igual falei, a falei, gente, que estava assim, que acho que foi, além de tudo, foi em lugar público, então chamaram ele na rua, né? Todo mundo viu. Aí ele na frente, todo mundo também, ele pegou, rasgou o verbo, não falei que meu tio não vale nada, que meu primo é um mentiroso, e aí ele não estava nem arrependido, ele estava assim contando com muito orgulho mesmo, né? E aí Jesus fala para ele, mas Pedro, né, eles são as ferramentas. Que faz o que precisa, né, para alguém para trabalhar? Precisa do martelo, do carpinteiro, né? Dá o exemplo do carpinteiro. Ele precisa do martelo, do serrote. Então, eles são o seu martelo, o seu serrote.
Eles são os instrumentos da sua perfeição, quer dizer, através da imperfeição deles é que você vai buscar a sua, né? É interessante a história. E às vezes a gente tem isso, né? Irmãos que brigam, pessoas que ficam, né? Quando a gente, né? Até as crianças falaram muito, porque tem irmãos que ficam, né? Ah, não, mas ele é muito difícil, ele não sei o quê. Então, fica essa, essas relações são complicadas mesmo, né? Porque não briga mesmo, é normal, né? Aí ele vai lá para o Lucas, né? 2, capítulo 2, versículo 14, que é quando Jesus, né, nasceu, né? Jesus ali na manjedoura ainda, e os anjos, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A gente lê isso muito errado, né? Porque eu vejo assim que muitas pessoas entendem isso errado. Olha só, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Os homens é que tem que ter a boa vontade. A gente lê às vezes isso achando que a boa vontade é de Deus para com os homens. Mas não é, é dos homens com os homens, né? Às vezes no livro Antologia Mediúnica tem essa passagem que esclarece assim, olha, o louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Eu acho interessante quando ele coloca, né, o benfeitor Emmanuel fala que é uma plataforma, né, do cristianismo. Então, o glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. A paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano nosso de cada dia, com todas as criaturas, e boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações, olha só, de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade, né? Através do amor, da solidariedade e do trabalho. Então, a gente é o cântico das regiões angélicas, né? E que apesar da gente falar assim, com determinado automatismo, né? Porque quem de nós não sabe isso? Né? Que foi a mensagem. Mas a gente não para refletir que dentro dessa mensagem existe um compromisso nosso em termos de só vai haver cristianismo, paz na terra se os homens tiverem boa vontade. Né? Boa vontade. E essa paz na terra depende do quê? Da paz, né? Tem, não sei se é o Gandhi ou um deles que fala que a paz, né, depende da paz de cada um, que ela vem, né? Se eu tenho paz e encontro alguém com paz, são duas e ela vem de dentro para fora. A paz é uma coisa que não é de fora para dentro. Ela cresce dentro de cada um e vai, né, vai aumentando, né? Então ele fala, né, que se a família não está em paz, se no centro as pessoas não se entendem, se no emprego também está um ambiente ruim, se não tem paz, podemos concluir, né, que também não tem boa vontade. Que as pessoas não estão com boa vontade. E a gente tem que... E quando ele fala, né? assim, nas questões das nossas relações, né, no casamento, na casa espírita, no trabalho, que a gente possa avaliar, né? Eu mesma avaliei isso muito quando eu fiz esse estudo, me incomodou demais, porque eu falo assim, gente, como que a gente escorrega na questão da boa vontade, né? Porque a gente não tem o olhar de Jesus. A gente precisa ter o olhar que Jesus tinha com a gente o tempo todo, é o olhar que a gente precisa ter com o outro. Então, é lembrar da Maria de Magdala, de Zaqueu, o próprio Paulo, né? Qual é o olhar que Jesus tinha para eles? O que ele buscava neles? Ele era capaz de ver o lado bom das situações, das pessoas e das coisas. E a gente se fixa muito no lado mal. Né? E a gente acha que falta boa vontade do outro, e não da do nossa. outro, nunca nossa, né? Nunca nossa, né?
Mas tem nesse estudo os meninos falaram uma coisa que eu achei interessante, quer ver? Quanto erro reconhecido é fonte de orgulho para nós. Quando você descobre um erro, né? Quando o erro está no passado, entendeu? Essa é uma forma de você se relacionar com as suas quedas, porque quando o erro presente, você não sabe que ele é erro, você só reconhece o erro do passado. Então você tem que se orgulhar deles, por quê? Porque quando você reconhece o erro do passado, é porque sinal que você já, pelo menos, já está a caminho, né? E aí a Simone, acho que chama Simone Weil, acho, no livro A Espera de Deus, ela diz: me orgulho profundamente de todos os meus pecados, porque se olho para eles, são todos pecados passados. Porque eu não consigo olhar para os pecados presentes, né? Enquanto você vive o erro, para você não é erro, né? E aí eu só consigo mudar porque eu reconheci um erro do passado. Então a gente tem essa ideia, né? E às vezes, e aí por isso que isso dá uma compreensão no seu presente, que aquela pessoa que você está com má vontade com ela, ela está em erro? Pode estar, mas ela não reconhece isso agora. Ela vai reconhecer talvez um dia, porque você reconhece o erro do passado. E da mesma forma você. Por isso que é preciso o diálogo para que vocês, mas um diálogo, né? Acho que a gente já estudou em outros tempos aí, em outro estudo, que não é um diálogo de disputa. Um diálogo onde eu vou impor a minha vontade e você a sua. Mas um diálogo em que nós vamos conversar, explicar e cada um colocar o seu ponto de vista para a gente chegar num terceiro ponto de vista, que é um ponto de vista mais que dá mais certo, né? Que vai ser melhor para todo mundo. É essa a razão da discussão, de você estar procurando, né? Mas se você não tem boa vontade para sentar e discutir o assunto, aí se você já vai com má vontade, já com esse sentimento, né, de impor a sua vontade, aí não tem jeito, né? E sabe o que eu acho interessante nesse processo também? Que a gente tem que ter em mente que nós já estagiamos também nesses erros. Lógico. Então, quando a gente vê assim, quando você fala assim, olha para o passado, aí você olha, mas é como se o outro estivesse vivendo aquele momento ali, mas como se você nunca tivesse vivido. Não, você já viveu, já passou por essa experiência, já superou essa situação. Mas o mais importante também que a gente tem que pensar, pode ser que em algum momento, em determinada situação, aquilo não seja uma conquista efetiva, uma aferição de valores. A gente vê muito isso em termos assim do movimento espírita, que você acha, mas eu estou bem, eu estou tranquila. Você está bem, está tranquila, porque a gente tem fases na vida de mais serenidade, mais tranquilidade, mas e a hora que aparecer uma doença, na hora que aparecer uma dificuldade financeira, né? Na hora que você, por exemplo, tiver que vivenciar um luto, Um problema familiar mais sério, né? como que vai ser a sua reação? Você acha que você já venceu? Porque a gente tem mania, né? Você vê o outro, nossa, mas está chorando por causa da morte. Mas e aí? Você não vivenciou o luto daquela maneira, você não teve esse tipo de experiência. Então, a gente realmente tem que pensar assim, algumas coisas eu talvez esteja melhor, mas não quer dizer que eu já tenha conquistado, porque essa aferição vem de Deus e a gente não sabe o quanto a gente vai estar pronto para o testemunho. Por isso que a gente tem que ter muito entendimento, né, para os nossos adversários, porque às vezes eles estão passando por situações e talvez estejam sendo mais fortes do que se a gente for passar. Né? É um Às vezes você processo vai muito num lugar, a bonito pessoa te isso, né? atende mal, né, no comércio, alguma coisa, você tem que ter entendimento, você não sabe que problema que ela está vivenciando. É lógico que ela não deve levar para o ambiente de trabalho essas coisas, mas tem que ter um mínimo de compreensão, né? Que às vezes você não sabe o que está por trás daquilo, né?
Eu vejo muito isso no casamento, né? As dificuldades que a gente tem de relacionamento. Aí você pensa assim, a culpa sempre é do outro. Mas qual é a sua culpa, a situação que você não dá conta, que você não resolve? E aí a importância mesmo da gente estar aberto, né, ao diálogo. Que aí o André Luiz fala uma frase assim, né? Quando os casais perdem gosto pela conversa, porque o casamento vai mal, né? E aí, quando eu estou falando casal, eu estou falando de uma relação de emprego também, nas relações que a gente estabelece, né? Mas quantas vezes a gente tem essa dificuldade de conversa, de diálogo? Então, se a gente também não está buscando, não está mostrando para o outro as nossas fragilidades, não está conversando, aí fica muito difícil. Então, esse perdão, é silenciar, é falar com doçura, o que a gente sempre, às vezes, não faz, né? Porque quando se trata do outro, você corrige com agressividade, você quer impor seu ponto de vista, e aí é um desafio que a gente tem que, né? É o que ele fala aqui, né, que a gente Come foca a muito erva no daninha, né? negativo, né? Que a gente foca muito no negativo, né? Então se a sua família tá, ele fala, sua família está chorando, você tá ruim, está tudo difícil, né? Você tem chorado, você não tem sorrido pouco, tem chorado muito, né? Por quê? Porque você está só olhando a parte ruim, né? Está faltando você prestar atenção nos outros, naqueles que talvez possam te ajudar, né? Você só foca na coisa ruim. Aí eu me lembrei, aí ele fala, né, que Jesus na noite da Santa Ceia, ele não ficou focado nem no Tomé, Pedro e Judas, né? nem no Judas que o traiu, nem no Pedro que o negou. Ele lá na cruz, quem que ele viu? Ele viu João, né? Viu João e Maria e entregou um para o outro. Falou, ele viu, né, alguém que podia ser o filho do coração para a mãe dele que ia ficar ali sozinho, né? E a gente também tem que esse olhar, né? Aí eu me lembrei que a gente tem assim, em geral, a gente tem essa memória para as coisas ruins. Que, por exemplo, isso é até um exemplo que algum palestrante usou uma vez. Se eu te falar aqui agora o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, você vai lembrar. Que foram As as Torres Torres Gêmeas. Gêmeas, aquela coisa toda. Mas se eu te falar para você o que aconteceu dia 9 de novembro de 1989, ninguém vai lembrar. Por quê? Foi quando caiu o Muro de Berlim. Não é uma data que ficou marcada na memória de ninguém. Muito difícil alguém lembrar dessa data. Por quê? Porque a gente foca no negativo, né? A gente não foca no positivo, né? Então, quer dizer, Jesus, né, ali de cima da cruz, consolou sua mãe, entregou João, né? Viu ali que era aquele vestido. Quer dizer, é você olhar a coisa de um ângulo, e é assim que ele fala com a nossa família, tá? Tem um filho, tem um marido, alguém que é mais complicado na família. Eu falo muito isso. Às vezes a pessoa realmente é ácida, ou ela é mais difícil. Mas o que acontece é que a gente alimenta isso. A gente alimenta a antipatia, a gente fica focado naquilo. Então, a gente tem sempre que pensar, não, tá, às vezes ele é assim, mas também tem uma qualidade, ou tem um outro parente que tem uma qualidade, que você pode focar nele, que pode ter ele também de recurso, né, para te ajudar a conviver ali. Então, é aí que ele fala, né? Eu tenho sido um mau solo para com meus semelhantes, o que eu preciso, né? Eu preciso somar ou diminuir no meu temperamento para que eu seja menos ácido na vida dos outros. Porque a semente, para que quê? Para que a semente possa germinar em mim. Que a gente fica assim, muito preocupado com a semente e com o solo do outro. Mas o que ele está falando aqui é para cada um de nós. É para você fazer a sua reflexão. Se você é um solo e se a semente do evangelho tem condição de frutificar no seu coração. Ser o seu Apesar próprio de todas técnico as... agrícola, né? você Para ser seu descobrir técnico qual é a erva agrícola, daninha que está nascendo ver ali, que adubo crescendo. que você precisa colocar, qual que é a acidez, por que a acidez do solo está ácido, né?
Quando ele pergunta assim, você está sendo ácido no relacionamento com alguém, né? Qual o seu nível de acidez? É muito essa sério, né? acidez, Ah, gente, porque aí não é, que acidez não é agressividade, né? é. A acidez é uma coisa assim, sabe? Aquela coisa fria, né? Aquela coisa assim, de cutucar o outro de longe, né? Cutucar com a vara curta. Não é uma agressividade. Porque às vezes uma agressividade, uma briga, mas é melhor do que uma coisa velada. Que pelo menos você briga, você Fica discute, mais sei lá o quê, evidente, né? fica evidente, você resolve. Aí, de repente, até chega a uma solução. Mas a acidez, essa coisa velada, esse mal-estar, isso é muito ruim. Aí ele vai para o livro Instruções Psicofônicas, capítulo 47, que chama Boa Vontade. Pode, você quer ler? Estou abrindo aqui. Finalizando, né, as tarefas na noite de 20 de janeiro de 1955, foi Meimei quem nos trouxe o reconforto de sua palavra. Expressando-se com carinho que lhe assinala as manifestações, falou-nos sobre os méritos da boa vontade. O sol é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Comparação bonita, né? Entre o sol e a boa vontade, né? Então, o sol nutrindo a vida na terra e a boa vontade, né? Alimentando, é a luz que vai alimentar, né? A harmonia entre as criaturas. Acendemos-lo no coração para caminhar com segurança e valor. No lar, é chama atraente e doce. Em sociedade, é fonte de concórdia e alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Em todos os lugares, há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo entre a insatisfação e o desencanto. Sejamos nós soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. O ódio e a ignorância guerreiam com ímpeto, conquistando no mundo o salário da miséria e da morte. O amor e o serviço lutam sem alarde, construindo o progresso e enaltecendo a vida. Com boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhe cooperação desinteressada, e é por ela que podemos exercitar o dom de servir por meio das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando agressividade e calando a palavra imprudente. Situemo-la no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre. É por isso que o Evangelho no berço de Jesus começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É o que ele fala, né? Que o sol é para o planeta, né? E assim como a boa vontade é para nossas relações, né? E que como que a gente expressa, né? Como a gente expressa essa boa vontade, tirando o que ele fala dos dois venenos, a queixa e a cobrança. Então a gente está sempre queixando e sempre cobrando do outro, né? E que essas duas, né, a queixa e a cobrança, estão sempre juntas, né? As pessoas que têm assim uma vontade com o outro, geralmente são pessoas
que se queixam muito do comportamento do outro, que cobram muito, né? E a única coisa que eu assim, achei um pouco diferente, porque ele, na hora que ele leu sofrendo, né? E não é sofrendo, é sofreando, o que é diferente, né? Sofrer é diferente. Sofrear é você segurar, é você, naquele momento, não reagir. E eu acho que dentro de uma relação, se você fica só sofrendo toda a vida, tanto um quanto o outro, então, por exemplo, se meu marido faz alguma coisa que me faz sofrer, que eu não gosto, e aí eu vou só ficando quieta, vou aceitando, aquilo nunca vai se resolver. Da mesma forma, se eu faço algo para ele que faz com que ele não goste, que eu aborrece, eu às vezes estou fazendo, ele não tem essa noção que me incomode tanto assim. Então eu não devo falar, eu devo sofrear, isso que eu entendi, né? Porque sofreando é contendo, moderando. E aí, se você, naquele momento, você conter e não falar naquele momento, você espera, você faz uma prece, você eleva o seu pensamento, que em algum momento, com paciência e esperando o tempo certo e a hora certa, você vai conseguir falar isso num momento. É igual se uma pessoa. Menos agressivo, né? Menos agressivo. Se no momento, por exemplo, do culto no lar, no momento que as coisas estão mais calmas, mas naquele momento que a pessoa está realmente desequilibrada, ou, por exemplo, às vezes no caso de uma família, de um homem ou de uma mulher que está bêbado, por exemplo, você vai conversar com ele, se ele estiver drogado ou bêbado, não é hora. Não adianta, aí vai ter confusão com certeza. Então você tem que realmente esperar o momento, que acho que esse que essa que é a grande sabedoria. Não de não falar e de sofrer simplesmente, porque eu acho que ficou um pouco essa ideia dentro do estudo, que a pessoa pode fazer o que quiser e você tem que sofrer. Não, você tem que dar um jeito da coisa melhorar, porque senão a pessoa nunca vai nem saber, e se ela também, ou você, estou me colocando dos dois lados da situação, não souber que isso está tirando o equilíbrio da relação, como é que você vai saber? Como é que a E mesmo relação porque, vai Rita, evoluir? eu acredito assim, que às vezes, quando a gente, em qualquer discussão, quando a gente faz isso, né, consegue sofrear aí, e às vezes você vai deixar para um momento adequado, depois, quando aquele momento surge, você vê que aquilo talvez não fosse tão importante, sabe? Também tem isso. Não fazia parte da prioridade para o relacionamento estar bem. Você viu o negócio da bebida, né? Que normalmente é uma questão que incomoda num relacionamento de casal, né? Mas se você, naquele momento onde existe ali o desequilíbrio de um dos parceiros, né, que fizeram uso e tudo, não vai adiantar, né, você falar. Mas aí você pode esperar pelo momento oportuno de lidar com aquilo, né? Aí você espera 2 dias, ou quando surgir uma outra oportunidade, aí você vê assim, gente, não tem nada a ver, isso não acontece sempre, aconteceu daquele jeito, talvez não seja tão relevante, né? E você diminui o impacto negativo que aquela situação teve. Você Agora, usa nem de uma sempre a gente compreensão consegue naquele fazer isso, momento, né? né? Não, é difícil, ninguém está falando que é fácil. Que naquele É. momento que o outro está desequilibrado, mas você consegue manter um certo equilíbrio a ponto de não revidar, não responder, manter o equilíbrio e não se adoecer, que é isso que ele falou, isso que ele falou também é muito importante. Não deixar que o outro te adoeça. Porque se o outro te adoecer, ele também vai ser responsável por isso. Se você se deixar adoecer, ele vai ter que pagar e você não quer isso, né? Então é uma via realmente de... Mas essa questão da cobrança, assim, é quando você coloca a expectativa demais, a tendência é você cobrar demais e você adoece também.
Porque você vai esperando que o outro tenha um comportamento que ele não está pronto para te oferecer ainda, né? Então, realmente, é muita vigilância nesse E sentido que a gente é tem que um ter. ciclo vicioso, né? Porque você tem uma expectativa que ele, de algo que ele não vai te dar, e aí você se queixa porque ele não fez, e aí você se aborrece, e aí ele se aborrece também porque também tinha uma expectativa em relação a você, também de você fazer diferente. E isso tudo, né? Ele dá o exemplo do Estevão, né? Que tomou um soco do Paulo, não revidou o soco, mas também não ficou no chão, né? Isso eu achei interessante. Ele levantou e falou para ele que podia fazer isso o dia todo. Então, quer dizer, não concordar com aquilo, mas não revidar, mas em compensação mostrar que ainda está de pé, né? E a situação que ele lembrou também é a questão do cativar, né? Que é aquela barganha efetiva. Quer dizer, eu trato assim para ser tratado assim. E aí tem uma troca de interesse, né? Agora, o que seria interessante dentro desse processo? É uma cooperação desinteressada. O bom solo, o amor é o sentimento que vai, é doação. Mas a troca afetiva, que a gente comumente acha que é o correto, né? Não é amor, porque o amor é doação. Dentro desse aspecto também, né? Do Estevão, por exemplo, o tempo todo ele teve essa compreensão por relação ao Paulo, mas ele não se anulou para se deixar no chão, né? Ele recebeu tudo aquilo, mas se levantou para mostrar o quê, né? Que a gente tem que silenciar, sofrendo, né, a agressividade, que é a questão assim do bom professor, do bom marido, da boa esposa, mas tentando estabelecer uma situação de quê? De equilíbrio dentro da relação, né? E você ter, né? Você ter essa a boa vontade que ele fala com tudo, né? Tudo que você vai fazer, você fazer com boa vontade. Porque aí é bom para você, inclusive, né? Porque senão você fica só sofrendo. Às vezes tem coisas assim, né, que as pessoas acham que você está. Já viu isso? Tem pessoas que acham que você só. Nossa, como é que você aguenta? Você faz isso, você faz aquilo outro. Parece que tem um sofrimento naquilo, né? Uma coisa assim, meu Deus, é muita coisa. Você pega isso, você pega aquilo, você faz aquilo. Nossa, como é que você dá conta? Você, sabe, não é tão sofrido assim, não é uma coisa. Eu vejo, por exemplo, até lavar louça, por exemplo. As pessoas têm um sofrimento com isso. Gente, lavar a louça é uma coisa, sabe? Por mais louça que você tenha, você vai demorar, se tiver 10 pessoas que almoçou na sua casa, você vai lavar a louça, quanto tempo você vai demorar? Sabe, pega lá, vai lá e faz. Não precisa você ficar sofrendo, sabe? Aí tem gente que fica assim, foi todo mundo para lá e eu fiquei aqui sozinha lavando a louça. A pessoa se vitimiza, né? Eu Mas acho isso terrível. foi a Gente, é só uma leitura, louça. foi a leitura inicial que você leu aí, né? Da boa vontade, que quando você tem boa vontade, ela vai abrindo um leque de possibilidades positivas. E quando você está nesse sentimento aí de fazer com má vontade, aí a coisa também vai no sentido inverso, né? Vai aumentando um montão de. Inclusive no livro tem a boa vontade e depois tem a má vontade, né? Então a boa vontade ela sempre vai te libertar de todo o peso desnecessário. E a má vontade, ela põe peso desnecessário em você. Isso é muito sério. Se a gente analisar qualquer situação que a gente, por exemplo, o fato, uma dona de casa tem que fazer almoço. Se eu faço com boa vontade, a coisa flui tranquilamente. Se você lava sua louça com boa vontade, rapidinho você faz, né? Agora começa a fazer com má vontade. É um caminho totalmente inverso. Demora mais, você quebra as coisas, aí você quebra alguma coisa, E sabe? sofre E torna o chão, desnecessariamente. vai criando um Sofre processo de sofrimento, né, de desnecessariamente. angústia. Isso eu acho uma coisa assim tão engraçada quando as pessoas. Que aqui em casa, por exemplo, tem piscina. Aí, em geral, eu fico ali na cozinha, fazendo a comida, fazendo a salada, preparando, fazendo alguma coisa. Aí, se eu estiver sozinha, é bom porque eu posso escutar palestra, posso
ouvir alguma live e tal, né? E se alguém chegar, já tem que parar, porque não vai ter interesse em ouvir e não vai deixar ouvir também, né? E aí, eu acho que as pessoas ficam com essa ideia assim, ai, coitada da Rita, tá lá na cozinha sozinha, ai, tá lá não sei o quê, coitado, tem que fazer as coisas. Aí fica insistindo, vem para cá, que não sei o quê. Gente, sabe, para mim, é muito tranquilo fazer isso, sabe? Não tem sofrimento nenhum. Mas as pessoas sofrem por mim, sabe? É isso que eu achei engraçado. As pessoas têm essa questão de se colocar num lugar que você não está, num sofrimento que você não tem, numa quantidade de coisas, sabe? E ficar julgando por ela, né? Não, eu não faria isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E E ele ter vai, né, paciência, para a né? De leitura. ouvir também que ele fala, né? Ouvir, às vezes, uma pessoa que a gente vê lá na instituição, né, lá no asilo, como que às vezes a gente tem que ter paciência, né? O idoso quer uma coisa, ele não entende que aquilo tem que ser feito, e aí você tem que ter paciência com ele para poder explicar e explicar de novo. E aí ele quer uma coisa, ele quer. Cada hora, né? Tem esse treino que a gente pega com o idoso é bem interessante, né? Ontem eu até senti vergonha alheia, né? Porque na leitura do culto lá, aí saiu, né, que às vezes a gente se esquiva de alguma situação, né? Porque você já ouviu a situação várias vezes, aí você toma um caminho errado, assim, ó, eu vou desviar Ah, disso hoje eu aqui não para vou não ter ali, que não. passar para isso, né? Não vou ali, não, né? E não, eu de vez em quando eu tenho feito muito isso lá, né? Aí a leitura lá daquele livrinho do irmão do José do Cutter fala assim: você nunca deve perder a oportunidade de ser gentil, de dar atenção. Não perca a oportunidade, por mais que isso te tire do cego, você vai Mas lá, quando você vê, né? você já atravessou a rua para não encontrar com aquele Já cara. Aí eu falei assim, ai meu Deus, estou sentindo vergonha. O bom do evangelho é quando ele realmente começa a te incomodar. Isso aí é assim, é levar literalmente assim, puxão de orelha, sabe? Quando ele falou assim, quando você silencia a uma agressividade, é porque você está se tornando bom. Gente, isso tem um aspecto de uma profundidade, né? Porque aos olhos do mundo você não está se tornando bom, você está se tornando bobo. É, E aí, quando você realmente deixa o evangelho penetrar na terra, aí você vê assim que é uma conquista que você está tendo de forma íntima, que o outro ainda não vai entender, sabe? O outro ainda não vai porque entender que você a está ali ideia ainda lavando é a aquela louça de com você não carinho, levar. né? A ideia hoje que existe ainda. Ah, não, eu não levo desaforo para casa, não. Né? Eu não levo Já desaforo levou. para casa. Eu gosto do Alberto Almeida, que ele tem, quando ele fez uma palestra dele uma vez, e ele fala assim, pessoas, não leva o desaforo para casa. Gente, sinto informar que você já levou. Já levou, Né? né? Quando você usa essa frase, já levou, já está lá com você. Já está lá, já está com raiva, né? Aí ele vai para o livro agora, né? Visão nova, fora da boa vontade, não há solução. E aí ele fala assim: o que é o contrário de solução? É o problema, né? Então, fora da boa vontade, você não consegue resolver nada. É. O meu irmão fala uma coisa que eu aprendi muito, que eu falo sempre, eu até devo ter falado aqui. Ele não, para começar, ele não chama de problema, ele chama de situação. Quando você tem um problema e começa chamando ele de situação, o problema já fica menor. Só por conta disso, né? Já dá uma quebrada nele, assim, para que você tenha essa boa vontade, né, de ter de ter uma facilidade, de ter essa, claro, não às vezes é um problema muito difícil, realmente, nem sempre tem uma solução fácil, mas se você, não importa, ele fala, não importa o tamanho do problema, a solução aparece mais fácil quando você tem, né, essa boa vontade de fazer aquilo, né? Ele Acho, é.
Realmente, então, o título do capítulo é Fora da Boa Vontade não há solução, do livro Visão Nova. Realmente, a caridade é a chave do céu. Entretanto, não nos esqueçamos de que a boa vontade é o começo da sublime virtude, tanto quanto o alicerce é o início da construção. Se encontrarmos a cólera no espírito do companheiro e não temos a boa vontade da paciência, indiscutivelmente atingiríamos lamentáveis conflitos. Se o desânimo nos visita e não dispomos de boa vontade na resistência, dormiremos delituosamente na inutilidade. Se a maldade nos persegue e não exercitamos a boa vontade da desculpa compreensiva, desceguemos a deploráveis movimentos de reação com resultados imprevisíveis. Se o trabalho nos pede sacrifício e não usamos a boa vontade da renúncia, o atraso e a sombra dominarão a vida que devemos iluminar e sublimar. Se o insulto nos surpreende e não praticamos a boa vontade do silêncio, cairemos na desesperação. Se a prova nos procura em favor de nossa regeneração e fugimos à boa vontade da conformação e da diligência, demorar-nos-emos indefinidamente na brutalidade, adiando sempre a nossa elevação para a vida superior. De todos os males que escravizam as almas na terra, os maiores são a ignorância e a penúria. Para combatê-los e extingui-los, tenhamos a precisa coragem de trabalhar e servir, auxiliando-nos reciprocamente, aprendendo sempre e semeando o bem, cada vez mais, porque se a caridade é o nosso anjo renovador, devemos reconhecer que nos variados problemas na jornada na Terra, sem a boa vontade não há solução. E aí ele chama atenção, né? Que, na realidade, a coragem é a mãe da boa vontade, né? E o início da caridade. Porque a gente começa com as coisas... A grande questão nossa, que a gente, eu acho assim, eu vejo muito isso, até eu mesmo, comigo mesmo. Eu quero, às vezes, fazer uma coisa maior quando eu não consigo fazer menor. Então, um bom dia é uma coisa mínima, Você né? tem que fazer o treino de uma coisa Mas se eu não pequena, começar, mais fácil de fazer, para você aí você quer começar fazer a o treinar grande. e ter coragem de fazer o resto, né? Então, eu acho que Não? aí, né? Aí ele fala do livro Paulo Estevam também, né? Que o que acontece? O Paulo, quando ele recebeu, né, a correspondência de Tiago, né, pedindo para ele ir lá ajudar, né? Aí ele, o que moveu Paulo? Porque ele tinha uma divergência com Tiago, né? Mas ele fez o quê? Ele prontamente, né, atendeu, foi com boa vontade. O entusiasmo, né? Com entusiasmo você inicia, e com uma boa vontade você caminha e segue adiante. Porque se a gente for ver, é muito fácil começar, mas se você não tiver a boa vontade para manter a atividade ali, né, as coisas ficam mais complexas. Ele dá um exemplo interessante também da questão da uma pessoa que não vai na casa espírita 3 vezes, aí se você tiver má vontade, que você vai falar, ela está obsediada, não veio, preguiçosa, sei lá o que você vai pensar. Mas se você tiver boa vontade com ela, você vai pensar, poxa, ela pode estar com algum problema, chama um amigo para ir lá, para ver o que está acontecendo, né? Mas a gente tem sempre essa tendência, infelizmente, né, de agir com as pessoas com essa má vontade, de buscar sempre o lado ruim das coisas, né? E aí ele fala que Jesus falava dessa boa vontade porque ele sabia que é o cimento que vai manter a estrutura do cristianismo, né? Inteiro. Sem a boa vontade, o cristianismo não teria passado do século II. E só sobreviveu por causa dessa boa vontade. Aí que dá o exemplo do Pedro, né? E isso vale para tudo quanto é tipo de relação, né, Nilce? Seja qual for. A gente tem que responder essa pergunta, né? Eu tenho tido boa vontade para com tudo, para com todos? Tenho sido uma pessoa de má vontade ou tenho sido de má vontade, né?
E aí, que nem ele falou, vamos dormir hoje com essa pergunta, né? E aí a nossa noite, nossa boa noite vai depender, uma boa ou uma noite ruim vai depender da resposta. O livro Pensamento e Vida, capítulo 10, fala do entendimento. Diz assim, eu vou ter só uns trechinhos. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Quer dizer, é natural, quer dizer, não é aquilo que a gente finge que é. É aquilo que realmente, de fato, você está pensando. É essa a sua onda mental. Porque às vezes você está com uma cara de bonzinho, com uma carinha de paisagem, mas os seus pensamentos estão lá, né? Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Quer dizer, tudo é você que cria. E aí isso tudo vem para você de volta. Né? É a lei de ação e reação agindo, né, de forma correta, né? Está na hora, né? Tem mais alguma coisa? Tem alguns livros, mas acho que... Tem uma leitura que ele colocou, ele mesmo colocou na descrição, né, que é do livro Taça de Luz, que a hora é: se estivermos realmente empenhados na lavoura do Espiritismo com Jesus, não ouviremos que a hora é de trabalho ativo para cada um de nós na caridade cristã. Hora em que nos cabe o esquecimento de todo o mal, no soerguimento da própria individualidade para a vida maior, despreocupando-nos da imperfeição ou da deficiência dos outros, de modo a crescermos na obra fraternal do progresso comum a benefício de nós mesmos. A hora é de aplicação, de serviço, de solidariedade, de entendimento e, sobretudo, de boa vontade. Uma vontade que traz a paz na terra. Mas a paz só vem para os homens de boa vontade. Tenhamos boa vontade. Vamos encerrar, então. Uhum. E essa finalzinho também de uma reportagem do Reformador, que tem de encontro a tudo que a gente estudou. É do Reformador de dezembro de 1975. É grande, mas eu vou só resumir, porque o finalzinho tem tudo a ver com o que a gente estudou. Senhor, nós que tantas vezes te negamos acesso às portas da alma, esperamos-nos por ti, nos campos atormentados do coração. Dobra-nos a orgulhosa cerviz diante da manjedoura, em que exemplificas a abnegação e a simplicidade, e perdoando ainda as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos de novo a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a melodia sempre nova de teu cântico de esperança. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que Jesus possa continuar nos inspirando, né,